temos o Cícero Souza, que ele é do Instituto Gay-Lussac, e ele vai falar um pouco sobre como preparar nossos alunos para a indústria 4.0 em tempos de quarentena. O Cícero, ele é formado em Geografia pela Universidade Federal Fluminense, pós-graduado em Tecnologias Educacionais e especialista em Programação e Robótica. O currículo do Cícero é extenso e ele trabalha há alguns anos no Instituto Gay-Lussac, que é o nosso parceiro. O Instituto Gay-Lussac participa do nosso programa British English Olympics há alguns anos. E muito obrigada, Cícero, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. O Cícero vai falar em torno de 40 minutos e depois vamos abrir para perguntas. Cícero, fique à vontade para iniciar. Muito obrigado. Eu juro que eu vou tentar falar só 40 minutos. É porque é tanta coisa para falar, né? Boa noite, gente. Eu queria iniciar a minha apresentação. Eu vou passar um videozinho para vocês, tá? Eu vou entrar aqui no meu PowerPoint. O meu tema, então, seria como preparar os alunos para a indústria 4.0 em tempos de quarentena, né? Eu queria começar com um videozinho e depois a gente começa a debater. Esse vídeo ele é bem pertinente para o que a gente vai conversar hoje. Deixa eu só comprar. Vamos ver se vai sair o som. Não está aparecendo para mim. Cícero, se não conseguir, nós podemos colocar o link do vídeo aqui para que as com pessoas som possam você assistir aí? depois. Não Carolina, não escuto. Não tá? Não escuto. Espera aí. Quando você for compartilhar, tem... Não está aparecendo, mas eu vou tentar de novo aqui. Só um instante. Ok. Pessoal, eu vou colocar aqui no bate-papo o site para vocês se inscreverem em outras sessões. Agora apareceu. 13 when I first got access to a computer. My parents bought me a Macintosh in 1984 when I was 8 years old. I was in 6th grade. I learned to code in college. Freshman year, first semester, intro to computer science. I wrote a program to play tic-tac-toe. I think it was pretty humble beginnings. I think the first program I wrote asked things like, what's your favorite color? Or how old are you? I first learned how to make a green circle and a red square appear on the screen. The first time I actually had something come up and say, hello world, and I made a computer do that. It was just astonishing. Learning how to program didn't start off as wanting to learn all of computer science or trying to master this discipline or anything like that. It just started off because I wanted to do this one simple thing. I wanted to make something that was fun for myself and my sisters. And I wrote this little program and then basically just add a little bit to it. And then when I needed to learn something new, I looked it up either in a book or on the internet and then added a little bit to it. It's really not unlike kind of playing an instrument or something or playing a sport.
It starts out being very intimidating, but you kind of get the hang of it over time. Coding is something that can be learned, and I know it can be intimidating. A lot of things are intimidating, but you know, what isn't? A lot of the coding that people do is actually fairly simple. It's more about the process of breaking down problems than sort of coming up with complicated algorithms as people traditionally think about it. You don't have to be a genius to know how to code. You need to be determined. Addition, subtraction, that's about it. You should probably know your multiplication tables. You don't have to be a genius to code. Do you have to be a genius to read? Even if you want to become a race car driver or play baseball or build a house, all of these things have been turned upside down by software. What it is, computers are everywhere. You want to work in agriculture? Do you want to work in entertainment? Do you want to work in manufacturing? It's just all over. Here we are, 2013. We all depend on technology to communicate, to bank, information, and none of us know how to read and write code. When I was in school, I was in this after-school group called the Whiz Kids, and when people found out, they laughed at me and, all these things. And I'm like, man, I don't care. I think it's cool, and, I'm learning a lot, and some of my friends have jobs. Our policy is literally to hire as many talented engineers as we can find. The whole limit in the system is just that there just aren't enough people who are trained and have these skills today. To get the very best people, we try to make the office as awesome as possible. We have a fantastic chef. Free food, Breakfast, lunch, and dinner. free laundry, snacks, even places to play and video games and scooters. There's all these kind of interesting things around the office and places where people can play or relax or go to think or play music or be creative. Whether you're trying to make a lot of money or whether you just want to change the world, computer programming is an incredibly empowering skill to learn. I think if someone had told me that software is really about humanity, that it's really about helping people by using computer technology, it would have changed my outlook a lot earlier. To be able to actually come up with an idea and then see it in your hands and then be able to press a button and have it be in millions of people's hands. I think we're the first generation in the world that's really ever had that kind of experience. Just to think that you can start something in your college dorm room and you can have a set of people who haven't built a big company before come together and build something that 1 billion people use as part of their daily lives is just crazy to think about, right? It's humbling and it's amazing. The programmers of tomorrow are the wizards of the future. You're going to look like you have magic powers compared to everybody else. I think it's amazing. I think it's the closest thing we have to a superpower. Great coders are today's rock stars. That's it. Bom, pessoal, deu para ver e ouvir direitinho? Tranquilo? Na verdade, eu coloquei esse vídeo, mas ele é o que indica mais ou menos o final da nossa conversa. É onde nós gostaríamos que os nossos alunos chegassem, né? É como nós gostaríamos que eles ficassem. Eu, esses últimos 2 dias, vim pensando... Eu trabalho há bastante tempo com a área de tecnologia, né? Mesmo não tendo a formação direta em tecnologia. Eu fiz faculdade de geografia, que para mim foi muito bom, porque ampliou bastante meus conhecimentos em várias áreas diferentes. E eu vim buscar... Mas, assim, eu sempre fui muito ligado à tecnologia, desde muito pequeno. E aí eu fiquei pensando, esses últimos 2 dias,
como é que eu consegui chegar à formação que eu tive, né? Eu falei com a Carol e com a Vivian, né? Que eu fui aluno do Gay-Lussac, eu sou ex-aluno do Gay-Lussac. Né? Eu fiquei pouquíssimo tempo fora de lá. Na verdade, eu saí de lá em 97, fiz faculdade e voltei para lá em 2004. Eu fiquei pouco tempo fora do Gay-Lussac. Foi praticamente só fazer a faculdade e voltar. Então, eu fui aluno e hoje sou professor e profissional da escola. E aí eu vim pensando na minha formação, né? A princípio, eu ia falar muito sobre tecnologia, só tecnologia. Mas o que me fez ter a minha formação em tecnologia, o que me fez ter a facilidade no meu raciocínio lógico, que me fez ter a facilidade com as minhas questões manuais, né, nas aulas de robótica, foi muito mais do que simplesmente estudar tecnologia, né? Eu tive a oportunidade, e os colegas que estudaram comigo tiveram a oportunidade de estudar outras coisas variadas que são importantes, são ferramentas importantes que as pessoas precisam ter para enfrentar um mundo 4.0. E aí eu estou falando de áreas que, se conjugadas com a tecnologia, fazem uma formação completa. Eu estou falando de artes, de uma forma geral, música, teatro. Você imagina uma pessoa ter que palestrar para várias outras e ter dificuldade para falar em público. Certamente alguém que estuda os seus próprios sentimentos, que faz um estudo aprofundado de si mesmo, num teatro, por exemplo, vai conseguir achar um ponto, vai conseguir ter uma facilidade, uma fluidez para falar melhor. Música é uma área muito abrangente. Se você parar para pensar, existe muito de matemática ali na hora de escrever as notas musicais, nos intervalos e tudo mais. Então, preparar um aluno, né, preparar uma criança para um mundo 4.0 perpassa por isso tudo, perpassa por ele estudar arte, perpassa por ele fisicamente estar condicionado para isso, então a gente tem a educação física, perpassa por ele ter uma cultura geral abrangente, ler bastante livros, peças teatrais, estar imbuído do seu local, do seu lugar na sociedade. Tudo isso faz com que ele venha a ter facilidades no futuro de desenvolver problemas, que é o que a indústria 4.0 propõe, né? As pessoas que trabalham com lógica, com robótica, com programação, elas estão o tempo inteiro lidando com problemas. Como é que eu resolvo esse problema? Como é que eu faço ficar mais fácil? Como é que eu faço ficar menor, mais rápido? E assim vai. E com isso, eu queria falar um pouquinho do antes, né? Do antes da quarentena. Eu, felizmente, eu acredito que não tenha sido consciente, né? Meus pais não deviam ter consciência disso, me deram todas essas possibilidades. Então, eu, desde muito pequeno, eu mexo com o computador, desde antes de existir o Windows, né? A gente programava em Basic, eu tinha 9 anos de idade, quando eu ganhei meu primeiro computador. Todas as coisas que minha mãe achava que eu tinha aptidão, ela me colocava para fazer, desenho, música. Estudei música durante muitos anos e me colocaram numa escola que me deu uma formação e que ampliou o meu leque para isso tudo, né? Então, assim, os alunos já têm que estar se preparando, já deveriam estar se preparando para a indústria 4.0 desde muito tempo. E o Gay-Lussac, nosso trabalho lá no Gay-Lussac, já vem acontecendo assim desde muito tempo. Então, assim, são implementadas novas tecnologias e novas formas de fazer, né, a aula acontecer desde muito tempo. Eu entrei lá em 1990 e saí em 97. E quando eu voltei,
já tinha muita coisa nova. Eu saí de lá, não tinha robótica. Quando eu voltei, já tinha. Quer dizer, são 20 anos de robótica em Gay-Lussac. Eu estou lá há 16. Né? E esses são os caminhos, né, que a gente vem procurando para fazer com que a educação seja 4.0. Tá? Nesse sentido, a gente já preparado para a educação 4.0, já seguindo essa rota, a gente vai virar a chave agora e vai falar um pouquinho de como a gente transformou a escola normal na escola que a gente tem hoje, tá? Virtual. Como é que a gente trouxe as ferramentas da escola normal para a escola virtual? Eu vou pedir uma gentileza. Eu queria que compartilhasse, sim, porque eu, quando compartilho aqui, eu não consigo ver vocês. Fica em tela cheia e eu não estou conseguindo diminuir. Não sei se apontou como host. Oi, Cícero. Eu vou compartilhar, então, para vocês. Faz esse favor para mim. Sim, claro. No vídeo também, eu só conseguia ver o vídeo, eu não conseguia... Só um momento, por gentileza. Vê-los. Isso. Já me atualizei aqui onde você parou. Pode colocar naquela página que tem... Isso, vou agora compartilhar. Apresentação, vídeo e implementações. É de cima. O segundo slide. Esse. Agora eu estou conseguindo ver vocês. Não. Depois desse, o próximo. Esse. Aí, isso. E aí, a gente precisou virar a chave, né? A gente já fazia um trabalho muito grande, então, com programação. As aulas de programação já estão no currículo da escola há 3 anos. Né? Esse é o 4º ano que a gente tem de programação na escola, com nota, no boletim, como todas as outras matérias, né? Português, matemática, física, química. As outras aulas, né, todas, teatro, música, tudo isso já existe há bastante tempo. Tem um projeto que já vem sendo praticado na escola há muito tempo, mas que ganhou o nome de STEAM há pouco tempo, tem 2 anos, 3 anos mais ou menos também. Tá? Nós temos um professor na escola que é especialista nesse tipo de educação. Ele viajou bastante para fora, foi ao Vietnã, foi a Singapura, trouxe bastante coisa de lá. A gente tem uma equipe de STEAM na escola, né, que seria a junção de ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Essa junção toda que eu falei para vocês, né, para que a criança, o aluno, ele tenha esse pensamento 4.0, é necessário que ele tenha essa junção de todas essas ciências, né, juntas, e isso vai facilitar bastante para eles. E a gente, por ser uma escola que faz parte de um grupo global, já sabíamos mais ou menos o que poderia acontecer quando chegou a pandemia, né? Quando foi anunciada a pandemia e aí o início da quarentena aqui no Brasil. Isso começou lá na Ásia e depois Europa, e nós temos escola na Ásia, temos escola na Europa. A nossa direção, né, composta da diretora-geral, a Luísa, a Renata, vice-diretora, o José Antônio, diretor, vice-diretor administrativo, a Gracinha, que é a diretora administrativa lá dos menorzinhos, né, da educação infantil, o nosso gerente de tecnologias, o nosso diretor administrativo, todos eles já sabiam que isso poderia acontecer aqui no Brasil. Então, com isso, já foi pedido ao pessoal de TI uma ferramenta que possibilitasse a gente transitar, a gente tirar a sala de aula da aula local para uma aula virtual, né? E fizemos pesquisas, né? O nosso coordenador de redes, o nosso coordenador de TI, que é o Leandro Petersen, fez essas pesquisas e chegou na ferramenta Zoom, que é essa que a gente está usando hoje. E dentro da ferramenta Zoom,
a gente viu as possibilidades de continuar dando as nossas aulas. Essas aulas elas acontecem ao vivo, tá, gente? Lá, as aulas do segundo ano, do Fundamental 1 ao terceiro ano do ensino médio, elas são todas ao vivo, durante o período normal de aula. Tá? Os professores eles estão na sala com os alunos dando aula ao vivo. E sabendo disso, para vocês terem uma ideia, eu não sei se o Gay-Lussac foi a primeira escola a implementar a educação online assim, no momento da quarentena. Mas a gente implementou no primeiro dia de quarentena, a gente já tinha. Porque tendo essa possibilidade, né, de saber do que estava acontecendo lá fora, do que estava por vir, a gente teve como antecipar muita coisa. E com isso, eu lembro que na segunda-feira a gente testou a ferramenta, na terça-feira a gente estava já montando as salas online, são 110 salas, se eu não me engano, que a gente montou. Na quarta-feira, nós estávamos treinando os professores e na quinta-feira nós já estávamos em aula online, já não tinha mais aluno na escola. Na quarta-feira, uma outra coisa que facilitou bastante para a gente também é que nós temos os nossos laboratórios com notebooks. Então, todos os professores puderam levar notebooks para casa. Todos foram munidos com notebooks. Então, a gente distribuiu notebooks para os funcionários e para os professores para que todos tivessem uma boa conectividade, para que todos pudessem trabalhar. Quem não tinha cabo de rede, a gente fez cabo de rede, distribuiu, para que todos pudessem ter um conforto na hora de trabalhar. Então, na quinta-feira, quando já não podia mais ter aluno na escola, mas os funcionários ainda podiam estar lá, a gente já estava tendo aula ao vivo com os alunos, no Zoom. É óbvio que, a princípio, a gente precisou continuar os treinamentos, continuar treinando os professores, para que eles tivessem fluência na ferramenta, para que eles pudessem conseguir dar as aulas deles sem precisar tanto do suporte. Para vocês terem uma ideia, nós somos 9 da equipe de TI e TE, né, que implementamos as aulas online, as salas virtuais. E no suporte hoje, nós somos 7 para atender a escola toda. No começo, existiam muitas dúvidas dos professores ainda, quanto a colocar o vídeo com som, passar apresentações e coisas do tipo. Dúvidas essas que foram sendo solucionadas e hoje, por exemplo, dificilmente a gente precisa entrar numa sala para ajudar o professor a fazer isso. Então, a gente conseguiu fazer com que as aulas presenciais se tornassem virtuais. Mas e as outras ferramentas, né? E as outras coisas que a gente tinha lá na sala física que a gente não consegue ter na sala online? Uma das coisas que eu acredito que faça com que o aluno ele se torne uma pessoa com pensamento 4.0, né? Que ele venha a se tornar alguém apto a trabalhar na indústria 4.0, é conseguir solucionar problemas e ter autonomia para fazer isso. Enquanto na sala física existia um professor ali para ajudar o aluno o tempo todo, na sala virtual existe um gap aí de uma aula para outra que o aluno não consegue ver o professor, não está na escola. Eu, por exemplo, vou todos os dias para a escola. Eu não dou aula todos os dias, porque eu tenho meu momento de coordenação, eu tenho meu momento de orientação, mas eu estou todo dia na escola. Se o aluno precisar tirar uma dúvida comigo, ele sabe onde me encontrar. Ele pode me procurar na sala de professores e vai lá e tira uma dúvida. E como é que se faz isso numa escola virtual? Então, os alunos eles passam a ter um pouco mais de autonomia na hora de fazer as tarefas deles, as atividades e tal. Isso é uma coisa muito importante, que também está muito alinhado à educação STEAM, né? O professor ele fica como orientador, ele orienta. E como eu venho falando, a gente já tem trabalhos há muitos anos nessa forma. Para vocês terem uma ideia, a gente faz com o 9º ano, né, que é o último ano do Fundamental, um trabalho que eles apresentam em outubro, né? Então eles têm aí bastante tempo para desenvolver, 3, 4 meses para desenvolver, que é uma monografia. Eles escrevem uma monografia.
e eles têm um professor orientador, mas eles escolhem um tema que eles querem, eles se aprofundam no tema que eles querem, e o professor só orienta, só indica o caminho. Olha, isso aqui não está legal, procura assim, lê esse livro aqui, não, tem um artigo bacana para você, e eles vão fazendo. Isso tudo para que eles tenham autonomia para resolver os próprios problemas, para conseguir ir à frente. Vejam que eu estou falando de um projeto que não necessariamente está ligado à tecnologia. O cara pode escolher, por exemplo, fazer a monografia dele ligada à literatura ou ligada ao esporte, mas ele vai precisar ter autonomia para resolver esse problema, né? Então, essas ferramentas que a gente implementou na escola, que ajudam a gente a solucionar esses problemas, são ferramentas que eles vão passar a usar depois que eles estiverem fora da escola, tá? Independente de plataforma, tá? Eu não estou aqui para fazer propaganda nem promoção para ninguém, cada escola escolhe a plataforma que melhor cabe para si. Nós temos plataformas que nos auxiliam no nosso trabalho para que a gente consiga, dentro dessa escola virtual, fazer com que o aluno consiga acompanhar bem a aula e tenha essa autonomia de uso e saiba usar bem as ferramentas. Então, essas ferramentas que eles estão usando hoje para a sala de aula são as mesmas ferramentas que nós usamos no nosso trabalho, que ele vai usar no escritório de advocacia, ou que ele vai usar no escritório de engenharia, ou que ele vai usar numa corporação, numa indústria, alguma coisa assim, tá? Você pode apertar para mim esse link de implementação da escola online? Sim. Isso. Então, tá aí. Essas são as plataformas que a gente usa hoje para nos auxiliar nas nossas aulas, né? Auxiliar os nossos alunos. A primeira é a plataforma Zoom, a gente está usando aqui agora, é a interface que faz com que a gente consiga se comunicar diretamente com eles, e eles consigam nos ver e consigam ver nossas aulas, né? Os vídeos, os textos, a gente consegue compartilhar muita coisa por aqui. Isso na nossa aula online, tá? A aula que a gente está tendo ali com eles naquela hora, naqueles 50 minutos de aula. Quando a gente está fora desses 50 minutos de aula e a gente precisa compartilhar algum tipo de material com eles, a gente usa essas duas outras plataformas. A primeira é um portal educacional, tá? Por onde eles fazem, os alunos até o 9º ano, né? Então, do 2º ano do Fundamental 1 até o 9º ano do Fundamental 2, todas as avaliações, todas as provas que hoje são feitas online, os trabalhos, são entregues via portal educacional, tá? Então, a comunicação é feita por ali. Ali nós temos um diário de classe para lançar os deveres de casa. Ali nós temos o diário de classe para lançar a matéria que foi dada. E assim vai, tá? O de baixo, que é o Microsoft Teams, ele faz parte do nosso e-mail corporativo. Então, todos os funcionários e todos os alunos da escola receberam um e-mail da Microsoft, e a gente usa o Microsoft Teams junto com o Classroom, junto com as outras ferramentas que fazem com que a gente tenha como compartilhar arquivos, que faz com que a gente tenha como compartilhar provas, formulários, e várias outras ferramentas que podem ser usadas. O aluno ele tem um caderninho dele lá, o bloco de notas dele, que o professor pode entrar para ver, para corrigir exercício e coisas do tipo. Você pode apertar em voltar para mim, por favor? Sim. Então, essas são as três plataformas que nos ajudaram a nossa implementação, né? Com isso, a gente consegue trazer para a aula online boa parte do que a gente tinha na sala de aula. Algumas coisas a gente não consegue trazer. Eu, por exemplo, estou louco para mexer com meus kits de robótica, mas no momento seria complicado, porque imaginem que, independente do kit de robótica que você for usar, você vai precisar fazer uma higienização dele. A gente está em momento de quarentena, é um vírus que se transmite com contato, né? E pelo ar, então precisaríamos estar sempre higienizando esses kits.
Ou eu tenho kits individuais para cada um usar o seu, que dependendo do tipo de kit utilizado se torna inviável, ou eu não consigo esterilizar o kit, porque se eu tentar colocar álcool 70% nele, ele vai simplesmente queimar. Deixa eu tirar essa tela. E aí, só que a robótica ela é uma parte do processo, né? Vamos botar aí que 80% da robótica é a programação. A gente tem uma quantidade enorme de programas que podem ser feitos para que os alunos aprendam a fazer com que os robozinhos que eles criaram se movimentem, façam as coisas. E para isso a gente está dando ênfase maior hoje a essa parte da programação, para quando a gente puder voltar na robótica, a gente já está craque na programação e isso vai dar um avanço bem grande para a gente na hora de montar. Só para vocês terem uma ideia, nós usamos no Gay-Lussac 2 tipos de material de programação, de robótica, desculpa. Um deles é esse kit da Lego, tá? Que é um kit, esse é o EV3, é o kit mais recente da Lego, né? Aí tem um carrinho montado com praticamente todos os sensores, e aí dá para fazer muita coisa com esse kit. Mas, como eu falei para vocês, nesse kit se tornaria inviável ser um para cada aluno. Um kit desse no Brasil hoje deve custar por volta dos R$4.000. Tá? E o outro kit que a gente usa, e eu gosto muito, que é esse aqui. Eu não sei se vocês já ouviram falar, o nome dele é Arduino. Tá? Esse aqui é o Arduino, tá? Essa pecinha aqui no meio é o Arduino. E as peças periféricas são os complementos que eu posso usar no Arduino para fazer programação. Eu aqui posso criar calculadora, eu posso criar controladores com controle remoto, eu tenho alguns sensores diferentes, sensor ultrassônico, sensor de temperatura, motores para girar de um lado para o outro, lâmpadas para poder testar iluminação e a plaquinha de protoboard para a gente poder fazer todas essas ligações. Esse é um kit mais barato, esse seria viável ter um para cada um, tá? Mas não tem como higienizar porque ele é todo exposto, né? Então, se você ficar passando álcool nele, o álcool 70 volume tem 30% de água, essa água pode danificar, corroer, estragar as pecinhas. E aí, por conta disso, a gente está dando uma ênfase maior à programação. E eu falei para vocês no início, né? Eu botei um vídeo, não sei se vocês já tinham visto esse vídeo é de 2015, tá? Não é um vídeo muito novo. Mas fora do Brasil já se fala muito em programação, em sala de aula há algum tempo. Aqui a gente acordou para isso um pouco mais tarde. Mas eu falei que esse vídeo seria o final, né? Onde a gente gostaria que os alunos chegassem. Podendo entender e ler códigos. Tem uma parte do vídeo que uma das pessoas fala que a gente mexe com os aparelhos e a gente não sabe como eles funcionam, né? Muitos de vocês estão no computador, estão numa plataforma, estão me ouvindo falar, mas não têm ideia do que está por trás disso tudo. Como é que conseguiram fazer isso funcionar? Para o aluno ter um pensamento 4.0, ele precisa saber como é que funciona. Ele vai trabalhar com isso? Pode ser que não. Tá? Eu acredito que nos próximos 10 anos, muitos dos empregos que a gente conhece hoje não vão mais existir. Como muitos já deixaram de existir. Né? Dessa forma, o aluno chegando à vida adulta, com pensamento computacional, sabendo o que é um código, sabendo ler um código, sabendo escrever alguns pequenos códigos, ele vai ter uma possibilidade de arrumar um emprego com mais facilidade no mundo 4.0 do que outras pessoas que não têm essa possibilidade, que não têm essa vivência. E aí eu separei algumas coisas para mostrar para vocês, dos trabalhinhos dos alunos. Tá? Eu deixei um pedaço maior para mostrar os trabalhos, porque eu queria que vocês
entender um pouquinho do que a gente faz em sala. Eu vou compartilhar com vocês agora essa tela. Ela é um site que a gente usa chamado Happy. Eu vi que alguns dos meus parceiros de trabalho estão aí. O André, que é meu amigo, meu parceiro de trabalho, dá aula comigo no 7º ano, e ele desenvolveu esse código aqui com os alunos. É um código bem simples, né? Vocês estão conseguindo enxergar aí? Eu não estou conseguindo, quando eu compartilho a tela, eu não consigo ver vocês, eu não sei porquê. Eu só consigo ver minha tela. Mas vamos lá. Alguém pode só me responder se Estamos sim, Cícero, conseguindo visualizar muito bem. Porque eu acho que como eu não estou como roxo, eu não estou conseguindo ver vocês. A princípio, olhando essa tela, a pessoa vê e fala assim, pô, mas o que os caras estão querendo fazer com isso, né? Mas se a gente for esmiuçar, vocês vão ver que existem coisas aí que vocês sabem o que significa. Vocês sabem o que é, né? Vocês estudaram isso na escola. Só para vocês terem uma ideia, isso aqui é um boletim escolar, tá? Uma aluna nossa criou, a pedido do professor André, um boletim escolar. E como é que é esse boletim? Cada N desse aqui é uma nota que tem que ser lançada no boletim escolar. Imagina que quem faz esse lançamento é a secretária da escola ou é alguém que trabalha nessa área para fazer o lançamento de nota. Vamos imaginar uma escola mais antiga que tem esse lançamento manual ainda, né? Então, foi criado um programa para que essas notas fossem lançadas aqui. E logo abaixo tem a soma das notas. Ó. Soma é igual às notas que vão ser lançadas. Isso a gente aprende na escola. Eu não sei que série, mas eu acho que no 2º ano já se sabe somar dessa forma, né? Então, as notas que vão ser lançadas aqui dentro de cada uma dessas variáveis vai ser somada aqui embaixo. E depois vai ser feita uma média, que também é uma conta que a gente aprende na escola. Então, se são 5 notas, a gente soma as 5 e divide elas por 5. E no final, aqui vem a parte da lógica, né, computacional, que é, se a média for maior ou igual a 9, o aluno vai ganhar no boletim dele um parabéns. Você está aprovado. Se a média estiver entre 9 e 6, o aluno vai receber no boletim dele, você está aprovado, mas poderia melhorar. Essa aluna é bem exigente, hein? Pô, 8,5 no seu um parabéns, né? E o Elcio, né? E se não, o que sobra é o que está abaixo de 6. Então, se o aluno tirou menos de 6, ele está reprovado. Eu vou rodar para vocês aqui o programinha, só para vocês terem uma ideia de como é que é. Então, ela programou de um lado, do outro lado aparece lá o lugar para lançar as notas. Eu vou lançando as notas que o aluno tirou e, no final, ele vai me dar a média do aluno. Então, eu tenho aqui, a média dele é 8,8 e ele foi aprovado, mas poderia melhorar, né? Isso de acordo com o que a aluninha acha. Ela acha que 8,8 é uma nota ruim. Ela é uma aluna realmente muito dedicada, né? E muito boa, e fez essa programação aí para gente. Então, vocês vejam que a gente usou dentro de um pensamento computacional uma matéria que eles estudam em matemática. Tá? E aí é um desafio que eles têm de conseguir fazer isso funcionar. O outro trabalho que eu separei para vocês, esse é um pouco mais antigo, mas é bem bacana. Eu brinco que esses alunos eles foram minhas cobaias na hora de ensinar Python, porque a princípio nós não tínhamos a programação na escola. Eu dava aula de robótica. A gente inseriu os Arduinos na escola, né? O Arduino ele é muito usado em universidade. E o Arduino a gente precisa programar numa linguagem de programação chamada C++, que é uma linguagem bem chatinha, assim, bem complicada, no ponto de vista que você precisa colocar muito ponto e vírgula, abre o colchete, fecha colchete, abre chaves, fecha chaves. Tem que guardar assim na memória muitas coisas. E eu estava buscando uma forma de ensinar programação em linha para eles
com um material um pouco mais light, né? Mais leve. E aí eu achei o Python. E essa rapaziada que hoje está no 2º ano do ensino médio, estava no 8º ano quando fez essa programação para mim. Pra vocês terem uma ideia, o desafio foi o seguinte, eu estava lendo o jornal, né? Estava lendo o G1, e aí eu vi um botãozinho que se eu apertasse ali, vinha uma calculadora para eu saber se valia mais a pena eu manter o meu carro ou eu vender o meu carro e andar só de Uber. Essa era a proposta. E aí eu dei esse desafio para eles e falei, ó, vocês já estão sabendo programar em Python, agora eu quero que vocês façam uma calculadora para mim para calcular se vale mais a pena andar de Uber ou andar ou ter o seu próprio carro. E aí, aqui da mesma forma, eles criaram as variáveis, né, onde são colocados os valores, e aqui embaixo é feita a mesma fórmula de média, né? Aquela fórmula da média que a gente viu na outra programação do boletim. Aqui seria a média 1, aqui a média 2, porque eles também tiveram que pesquisar quanto custava o quilômetro com o Uber, quanto custava o tempo, né, que você passava dentro do Uber, para poder criar essa programação. Eu vou rodar aqui para vocês verem como é que ficou. Então, ele pergunta aqui, por exemplo, a quantidade de quilômetros que você costuma rodar por mês. Eu vou chutar aqui 300 quilômetros. O valor do IPVA do seu carro, eu vou botar aqui R$4.000. O valor do seu carro na tabela FIP, vamos botar lá R$50.000. Não, que é o valor do seguro do carro. Vai dar mais ou menos o valor do IPVA. Vamos botar lá R$4.500. O preço da gasolina que você paga na região está em média R$5. Quanto seu carro roda com litro de gasolina? O meu carro hoje deve fazer uns 9 km por litro de gasolina na cidade. O custo mensal do meu carro é de R$875. E aí ele pergunta quanto eu rodaria com o Uber. Eu vou colocar os mesmos 300 quilômetros, já que eu substituiria o carro pelo Uber. E aí o valor que eu gastaria para andar de Uber, naquela época, seria de R$452. Então, nesse ponto, a proposta deles é que vale mais a pena andar de Uber do que você manter seu próprio carro. Quer dizer, dentro dessa programação, aí não tem só matemática, tem todo o trabalho de pesquisa que eles tiveram que fazer para chegar aí. Essa programação que eu mostrei, ela não é a mais completa. Eles chegaram a mais do que isso, tá? Eles chegaram a calcular o nível de depreciação do carro, se você colocasse o valor do carro na poupança, quanto renderia por mês, e fizeram uma calculadora muito bacana, eles fizeram um algoritmo muito legal. Com isso, a gente participou, eu não vou lembrar o ano direito agora, tá? Mas, se não me engano, foi 2017. A gente ganhou a FACT, que é a Feira de Ciências Estadual, do Rio de Janeiro. Eles fizeram, junto à professora de matemática, a Adriana, toda a história da calculadora. Então, eles pegaram desde os quipos, né, que são as cordinhas lá dos incas que eles usavam e amarravam. Então, cada cor uma era unidade, uma era dezena, uma centena, outra milhar, e cada nó que tinha na cordinha era um valor. Aí pegaram o ábaco, pegaram o ENIAC, os primeiros computadores, e foram, né, desenvolvendo lá todas as calculadoras, eu não vou lembrar de todas agora, eram muitas, até que eles construíram a calculadora deles de Arduino e levaram também essa programação do Python, com a calculadora para calcular o preço lá do valor, né, se valeria mais a pena usar Uber ou usar o carro, né? Foi um trabalho bem interessante e é um trabalho que hoje nossos alunos de 7º ano já conseguem realizar, tá? Depois de implementado Python na escola, os nossos alunos de 7º ano já conseguem fazer esse tipo de trabalho. O último trabalho que eu trouxe para vocês verem é o que a gente faz com os alunos no 8º ano. Tá? Esse aqui não é trabalho de aluno nenhum, isso aqui foi um desenho que eu fiz. É um desenho aleatório. Tá? Mas é para vocês terem uma ideia
do que eles fazem na aula, o que eles estão fazendo nesse exato momento na aula, nas aulas de programação. Dentro da plataforma do REPL, né, do Python, a gente tem como colocar uma biblioteca chamada Turtle. Eu lembro de ter usado o Turtle quando eu era criança no Guia do Saque. A gente tinha uns computadores lá, uns 386, 486, sei lá o que era aquilo, e a gente usava o Turtle, né? A gente tinha lá as programações que a gente fazia para a tartaruguinha para desenhar. E aí, o Python ele tem essa importação do Turtle para dentro dele. E a gente está fazendo um estudo de geometria com eles no 8º ano. Então, eles estão aprendendo a desenhar através de código de programação. Só para vocês terem uma ideia, eu fiz um desenho bem aleatório, tá? Eu botei para desenhar rápido, depois, se vocês quiserem, eu boto para desenhar um pouco mais lentamente. Mas são triângulos, tá? A gente calcula o ângulo externo que a setinha vai virar e coloca lá a cor que a gente quer que ele faça, o tamanho que a gente quer que ele faça. Ele parte sempre do ponto zero aqui, do X e do Y, né, do meio da tela, e vai fazendo o desenho aleatoriamente, né? Essa é uma programação bem simples de fazer, rápida de fazer, e que, nesse momento, eles estão aprendendo a fazer esse tipo de programação, né, esse tipo de desenho, calculando o ângulo externo para onde tem que virar, e no final da etapa, cada um vai entregar como trabalho um desenho que eles criaram. Então, tem gente que está falando que vai fazer o símbolo do time, tem gente que está falando que vai fazer o desenho de alguma marca. Quer dizer, eles estão já pensando quais projetos eles vão criar, eles vão desenhar dentro disso, usando o código de programação, só com o movimento dos ângulos internos e externos que a setinha faz dentro do computador. Tem como fazer círculo, tem como fazer coisas arredondadas, né? No caso ali, eu fiz um monte de triângulos equiláteros rodando e aí fiz aquele desenho, aquela obra de arte moderna ali, não sei dizer o que é, né? Mas essas são na atualidade, o que a gente tem feito com eles e o que faz eles terem esse pensamento de resolução de problemas, né? Então, só para resumir, né, a gente juntou um pensamento. Eu vi agora que o Ricardo Viz entrou, né, ele é o orientador do Steam lá no Guia do Saque, né, do clube de Steam e da nossa equipe de Steam. Esse pensamento Steam, que ele já usa há muitos anos, mesmo antes da gente usar esse nome, para vocês terem uma ideia, lá a gente tem uma feira de ciências que acontece todo ano em setembro, que reúne uma quantidade enorme de trabalhos, 100, 120 trabalhos dos alunos. E esses trabalhos eles têm que ser feitos pelos alunos, orientados pelos professores, mas quem resolve o problema são eles. Eles escolhem os temas que eles querem desenvolver e depois eles apresentam esse trabalho lá na feira, tá? Todo ano a gente faz e, se não me engano, há 2 anos ela tem o nome de Steam, porque ela tem a possibilidade de trazer outras ciências, né? Não só matemática, para dentro da feira. Então, a gente junta robótica, a gente junta artes, a gente junta física, a gente junta química, a gente junta biologia, ciências e a matemática com isso tudo e forma a nossa feira Steam. Esse é o pensamento que a gente precisa ter para formar um adulto, um cidadão 4.0. Ele tem que ter uma capacidade cultural grande, ele tem que ter um conhecimento grande, ele precisa ter uma facilidade para resolver problemas e ele precisa ter um pensamento computacional, né? Não tem como ele entrar para o mercado de trabalho hoje sem ter o mínimo de experiência no que diz respeito à programação. Para vocês terem uma ideia, eu tive a possibilidade de conhecer um robô chamado Da Vinci. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas o Da Vinci é um robô que opera as pessoas. Ele é um robô cirurgião. E eu vi ele bem de pertinho, né? E é bem bacana. É uma sala enorme com o robô e o médico ele fica do outro lado da sala para operar numa cabine, né? Ele coloca como se fosse um VR, né? Um óculos,
e ele fica lá enxergando por dentro do paciente e operando com as 5 garrinhas do robô. Imagina que daqui a pouquíssimo tempo, quando a gente tiver aí a internet em G5, né, que é uma expectativa já para curto prazo, que a pessoa ela pode estar no Brasil sendo operada por um médico que está lá nos Estados Unidos, num robô desses, né? E eu conversei com o médico e ele falou para mim que ele teve que aprender muita programação para poder saber mexer no robô. Agora, olha só que doideira. O cara estudou 6 anos de medicina, o cara fez especialização, eu acho que primeiro tem que ser clínico geral, depois ele faz especialização em cirurgia, e depois disso tudo ele tem que estudar programação para poder operar com robô, porque senão ele não opera com robô. Agora, vocês imaginem, é o futuro da gente, né? Várias profissões vão surgir, pessoas que vão treinar os robôs e coisa do tipo, né? Para isso, essa importância tão grande desse pensamento computacional. Eu acho que já está na hora das perguntas, né? Cícero, obrigada. Antes de a gente abrir para as perguntas, eu vou passar um vídeo para você poder relaxar um pouco, tomar uma água. Tudo bem. Online learning is not the next big thing, it is the now big thing. Do you know what e-learning platforms are? E-learning platforms are a virtual space aimed at facilitating the distance learning experience for educational institutions. For the first time, Oxford Education would like to introduce you to our new project called Lit System. Lit System's objective is to provide a comprehensive solution to schools wanting to digitize educational content. How? We offer you a variety of platforms from different countries, such as Finland, Australia, the United States, and Russia. These platforms are divided into 4 categories, each category focusing on different areas: administrative or education management, wellness, maths and exact sciences, language, leisure, and social sciences. To get started with the process, you will have to follow the next steps. Take a diagnostic exam to help us understand what you are looking for. Select the categories you are interested in. Select the package that best suits your school. You will receive training on all the platforms you select. Request your diagnostic and get to know more of all the platforms we have to offer. Eu quero lembrar a todos que, por vocês estar participando dessa palestra e de outras palestras, vocês têm alguns benefícios. Na próxima semana teremos um workshop de plataformas digitais. Vamos apresentar plataformas da Finlândia, Estados Unidos e da Austrália. Vou colocar o link aqui no bate-papo para que vocês participem desse workshop. E também vocês têm outros benefícios. Um certificado de participação por sessão assistida. A escola que participar das 15 sessões será contemplada com uma capacitação docente online para o departamento de inglês da escola. E todas as escolas participantes serão contempladas ainda com licença para testar uma plataforma que nós temos, que é de gestão e desenvolvimento socioemocional dos estudantes. Não percam o workshop que apresentaremos todos os detalhes dessas plataformas. Cícero, vamos para as perguntas. No momento, nós não temos perguntas, somente elogios. E se alguém quiser abrir o microfone e falar de alguma experiência na escola, ou também tirar alguma dúvida com o Cícero, fique à vontade. Tem uma pergunta no chat, sim, da Alessandra. Ah, sim, eu respondi. Até que quais habilidades deve ter o professor de educação 4.0? Essa é minha, Cícero, da Mônica. Mônica. Oi. Eu acho que as mesmas habilidades que o aluno tem que desenvolver, né? A gente tem que ter 8 braços aí. E você faz isso muito bem, Mônica. A gente precisa ter essas experiências todas, né? Esse treinamento, eu acho que faz parte
a escola investir no profissional, tentar achar o profissional mais capacitado, mas quando não encontra no mercado, investir no profissional que ele acha que vai conseguir desenvolver essas habilidades, para que a gente consiga passar para os nossos alunos essa autonomia de conseguir fazer as coisas, de conseguir resolver os próprios problemas, e ter essa gama, essa variedade, essa quantidade grande de informações, para que ele tenha um leque cultural grande para poder conseguir se portar numa entrevista de emprego, para ele conseguir se portar e se relacionar com os colegas de trabalho, para ele conseguir alcançar os objetivos dele de forma mais fácil, né? No meu ponto de vista, são habilidades, as mesmas habilidades que a gente pretende desenvolver no aluno são as habilidades que a gente deveria ter. A Alessandra fez uma pergunta também, eu perdi essa pergunta. Alessandra, você pode... Ela perguntou sobre plataforma e eu a respondi no privado. Ah, tá. O André Oliveira está perguntando como integrar os professores das diferentes disciplinas nessa direção. Ah, isso é legal. O André é meu parceiro, o André dá aula junto comigo, a gente faz isso junto. De uma certa forma, a gente busca se relacionar com as outras matérias, né, para trazer uma união de todas elas como uma coisa só. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, não sei se vocês perceberam dentro dos exercícios dos alunos que eu mostrei, todos os termos que a gente escreve são em inglês, né? Então, quando a gente coloca lá o if, o else, quando a gente coloca o float, a gente coloca o int, são todas ou abreviações ou são termos em inglês. Imagina que eu posso pegar junto à professora de inglês e criar uma programação toda ela em inglês. Então, eu tenho uma aula de tecnologia de programação junto com uma matéria que, teoricamente, não tem tanta afinidade e fazer com que o aluno desenvolva alguma coisa em inglês. Naquela aula, ele só vai poder escrever em inglês. Então, todas aquelas perguntas que foram feitas em português poderiam ser feitas em inglês, poderiam ser feitas em espanhol, poderiam ser feitas em mandarim. Já fizemos trabalho junto também com geografia. A minha formação é em geografia. E aí, a geografia ela tem um leque muito grande, porque além dela ser política, humana, ela também é uma área exata. A gente tem, por exemplo, uma parte de estatística em geografia. Então, nós fizemos uma programação uma vez com uma professora de geografia que era fazer uma estatística de algumas coisas que ela queria saber da escola, dos familiares. E os alunos fizeram a programação e fizeram a pesquisa, e no final da pesquisa, essa programação ela dava um gráfico, né, mostrando, apontando qual era o resultado da pesquisa estatística, e dava todas as informações que precisava. A gente pode juntar com matemática, como vocês já viram, a gente pode juntar com física, com geometria, né? Geometria eu mostrei aqui para vocês agora também. Quer dizer, no caso, a gente tem como pegar a programação e usar para tudo. Eu brinco com os alunos, assim, para não assustar logo de cara quando a gente começa a aula de programação, porque fica todo mundo com muito medo, né? Mas, na verdade, programação é você saber encadear o pensamento numa lógica linear, colocar uma coisinha depois da outra. Quando você aprende os termos que você precisa usar, depois fica fácil. A primeira programação que eu faço com eles é como se fosse esqueci o termo agora, uma inteligência artificial. Imagine que você, que é o espectador, que está interagindo lá com o computador, está conversando com a máquina e a máquina está aprendendo com você o que ela precisa responder. Então, a primeira pergunta da máquina é qual é o seu nome. E aí, quando você escreve o seu nome, ela responde: olá, Cícero, tudo bem? E aí ela te faz uma pergunta: quantos anos você tem? E aí você responde. E aí eu posso botar lá um if e um else. Ah, não, se você tem entre tal ano e tal ano, responda que você, para poder meio que dizer que tem a mesma idade. E aí eu coloco lá: eu tenho 42 anos. Aí, legal, eu também tenho 40. E eles percebem que as respostas que eu dou alimentam as perguntas da programação que eu fiz, sem precisar de matemática nenhuma. Eu posso fazer isso com português, por exemplo.
fazer um robozinho, né, um bot que chama, para que exista um diálogo entre a máquina e a pessoa que está escrevendo, e dali sair uma história, por exemplo. Então, existe uma forma de você agregar, e tem como você juntar mais matérias, né? Tem como você juntar e fazer um leque com várias matérias dentro de um só projeto. Dá para fazer coisas bem legais. Tem mais alguma pergunta? No momento O André, não, o André ele perguntou isso, mas ele sabe, porque ele faz junto comigo. Que bacana. Obrigada, Cícero, e a todos que participaram dessa palestra. E sigam as outras palestras e aguardamos vocês nas próximas. Tá. Obrigada, Cícero. Muito obrigada. Tá? Valeu, obrigadão. Até mais. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite.